questão das roupas tanto para homens quanto para mulheres. Então, assim, hoje em dia é uma dificuldade, tanto em encontrar roupas decentes para homens, jovens e crianças, como para mulheres, jovens e crianças também. Porque, assim, eu estava olhando as imagens, eu tenho colocado as imagens, que até as roupas infantis hoje, elas são tendenciosas, não é? Elas são tendenciosas. Para o seu filho de 3 anos, a sua filha de 3 anos, as roupas são tendenciosas. Aí, assim, quem é que deve orientar? Não é a loja orientar. Quem deve orientar é você, enquanto mãe, enquanto entendimento da Bíblia. A gente hoje em dia quase não vê crianças mais usando vestido, não é? Principalmente pequenininhas, não querem mais. Já querem roupas, aquela coisa bem como se fosse já uma adolescente. Aí, assim, você percebe que não está de acordo a ingenuidade, a inocência de uma criança vestida como a filha de Abel, uma coisa mais linda, né? Um vestidinho muito lindo. Aí tem mãe que coloca uma vestimenta que já dá um ar de sensualidade para uma criança de 3 anos. Minha gente, aí é aquela questão. Não vamos ser conformadas com o que o mundo usa, né? Com o que o mundo usa. Então, assim, com relação a esse primeiro ponto, irmãs, então eu acredito que a gente deve sempre buscar estar trajada, não só na igreja, viu? Eu não devo me trajar de uma forma na igreja e de outra forma no meu trabalho, de outra forma na minha vida secular. Que crente seria eu se tivesse essa dupla personalidade? Eu até estava comentando uma vez com a irmã, as blusas que eu tenho que selecionar para ir para a igreja, elas também são as mesmas blusas que eu usava para trabalhar. Entendeu? Porque eu tenho que ser aquela pessoa que eu sou na igreja, eu serei no meu trabalho, né? Apesar de no trabalho usar calças, mas dentro da igreja eu evito usar calças, né? Tem uma questão de entendimento meu, pessoal, talvez guiada pelo Espírito Santo de Deus, por ter ouvido o que estava lá em Deuteronômio, né? Que não haja traje de homem na mulher, nem traje de mulher no homem. Então, assim, eu tomei como isso e vendo também outras irmãs que quando eu fui convertida, quer queira, quer não, nós refletimos o que somos para as outras crentes, né? E assim, eu sempre, quando comecei a ir para a igreja, vi o comportamento das irmãs, vi o comportamento da irmã Suzana, da irmã Francisca, da irmã Valdemira, da irmã Zulila. Então, assim, eu sempre prestava atenção, né? E Deus vai nos moldando, né? Nos moldando. Então, esse primeiro ponto, que é com relação a não sermos conformados com o que o mundo oferece. Né? Eu tenho aqui o que a Bíblia fala, pudor e modéstia. Se a minha roupa, eu estou procurando a minha vestimenta com segundas intenções, irmãs, sinto dizer que é o seu coração que está sendo atiçado. Se a roupa que eu coloco é para chamar atenção, para fazer, às vezes, até os nossos irmãos homens pecarem, porque do tipo, uma roupa que mostra lá as nossas silhuetas, né? O tamanho do bumbum, que tem umas que são bem avantajadas, eu não sou, né? Então, tanto na parte de cima como na parte de baixo, farta, né? Então, se nós, na hora de escolhermos, tivermos esse entendimento de sempre primar, não, eu devo procurar algo com pudor e com modéstia, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Lembrando, eu não posso ter duas crentes dentro de mim, uma crente do mundo e a crente da igreja, não é? Não. Então, esse ponto e sempre pensar no comportamento, principalmente aqui na igreja, porque é um lugar de honra e glória a Deus, né? O mundo até que vai lá, mas aqui dentro da igreja tem os homens, tem os irmãos. Aí a minha vestimenta, eu venho aqui para frente, do coral, vou passando, né, no meio da passarela, e aquela coisa, né, bem chamativa. Então eu devo ter esse posicionamento de, será que essa roupa, ela é digna
né? Será que eu não vou promover escândalo dentro da igreja? Então, não só para mulheres casadas, principalmente hoje para jovens, né? As nossas jovens, elas devem também ter esse sentimento, porque é de jovem que começa, né? Na escolha, aí começa com o jovem com toda a liberdade de escolha, aí quando for mais madura, vai continuar com essa mesma liberdade. Então, ensinando desde pequenininho, na fase infantil, entra na adolescência, não, escolha roupas mais assim, menos chamativas, mais compostas. Você como mãe, você tem que dar, né? Dar o seu pitaco, como diz a história, né? Eles não gostam, mas assim, mãe tem que usar, né? Do que aprendeu. Uma mãe que não conhece a Bíblia, ela não faz nada para mudar. Ela diz, não, minha filha, tá lindo. Tire mais um pedacinho, né? Assim, as do mundo, né? Mas nós não, nós que temos esse entendimento da Bíblia, vamos tentar, né? Manter o que é agradável ao Senhor em relação à nossa vestimenta. Então, o primeiro ponto, não sermos conformadas com o que as mulheres do mundo usam. Aí, o segundo ponto é um ponto que está, hoje em dia, é notório, é em todo lugar, para onde você se vira, para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, são o que a gente chama de ideologias pecaminosas, né? Hoje em dia nós percebemos o quanto o mundo ele tornou-se tão devasso, tão pervertido, que aonde você chega hoje nas lojas está aquele cartaz lá, não é? Que nós não devemos fazer nenhum tipo de discriminação por desorientação sexual, porque isso ali é uma desorientação, não é uma orientação. Então, irmãs, essa questão eu coloquei assim, o segundo ponto, o mundo está conformado com as ideologias pecaminosas. O mundo, quer homens, quer mulheres, quer crianças, eles estão o quê? Conformados com esse tipo de ideologia pecaminosa. Aí, o versículo que adverte sobre isso, está lá em Romanos 1:24, vamos ler? Romanos 1:24. Romanos 1:24. Irmã Suzana, poderia ler? Romanos 1:24. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Não, 24. Se desculpa, eu li o 23. Deve ser a emoção. 1:24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Olha só o que a Bíblia fala. Por isso também Deus os entregou, esses homens e mulheres que abraçam as ideologias pecaminosas, Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Ou seja, eles são guiados pelo coração, não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se for assim, a Bíblia mentiria, né? Então, eles estão sendo guiados pelo seu coração. As concupiscências carnais, a imundície para desonrarem seus corpos entre si. O que um homem, juntamente com outro homem, faz é desonrar a Deus e desonrar os seus corpos entre si. Ou seja, homossexualismo e outras práticas, né? Elas não devem ser aceitas como normais na vida do crente. Não devem ser, eu devo do tipo conviver, mas eu devo ter o meu entendimento bíblico, que não é correto, que é abominação, que o que eles estão fazendo, eles vão, se não se arrependerem a tempo, irão queimar no fogo do inferno, não é verdade? Por estarem desonrando os seus corpos entre si. Então o mundo hoje em dia faz o quê? Abre, escancara, né? Que é totalmente normal o homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher,
Até a pedofilia hoje está sendo encarada como sendo um distúrbio de saúde, né? Não, é um desequilíbrio de saúde. Minha gente, olha em que ponto chegamos, a humanidade chegou de encarar como normal um homem que quer abusar de uma criança sexualmente. Então, nós devemos aceitar? Não devemos aceitar. E devemos, do tipo, nossos filhos, sempre voltando para aquela pergunta que eu fiz lá no início, se nós nos moldarmos como o mundo está, como será a geração futura dos nossos filhos e dos nossos netos? Então, é pensando no futuro do meu neto, no futuro dos meus filhos, no futuro das crianças da igreja, né? Essas ideologias pecaminosas. Aí eu vou listar aqui: homoafetividade, que eles usam o termo homoafetividade, pedofilia, aborto, músicas mundanas, novelas que direcionam, né, a conduta da mulher, das crianças, sexo antes do casamento, festas, danças, tatuagens e piercing. Veja que é como se fosse um balaio de ideologias pecaminosas e que eu não posso me conformar com esse tipo de coisa. É normal tatuagem? Não, não é normal. Meu filho quer fazer? Não vai fazer. Porque está na Bíblia. É desonrar os corpos, seus corpos entre si, né? E sem contar o que está lá em 1 Tessalonicenses, eu vou só ler aqui, 5:22. Abstém-se de toda aparência do mal. Não é abster só do mal, da prática do mal, matar, roubar. Não, gente. É abstém-se da aparência. Um indivíduo que entra aqui na igreja todo tatuado, ele vai ter aparência, ele vai refletir a glória de Deus? Vamos imaginar, ele vai refletir a glória de Deus? Não. Agora, se isso foi praticado no tempo da ignorância dele, Deus não vai levar em consideração. Mas a partir do momento que ele é recebido como um filho, aí as coisas mudam, não é verdade? Então, nesse caso, tatuagens, piercings, é tão bonitinho. Não é bonitinho, botam aqui, botam na língua. Gente, isso é a aparência do mal. Isso aí acontecia quando, Dona Valdeira pode me ajudar, na época das tatuagens, dos piercings, teve alguma linha, agora fugiu da memória, mas tem a origem, né? Tem a origem, quem souber pode me ajudar, Zuíla, Mona Lisa, a origem do piercing, tatuagem, teve uma eu vou ler aqui, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir responder. O marido é ímpio, deixou-o lá, mas não divorciou. Deve-se a mulher se sujeitar a ele sexualmente, sendo que ele não entendi o finalzinho. Não aceitou conhecer e obedecer a Deus. O marido é ímpio, deixou-o lá, mas não divorciou-se. Deve-se a mulher se sujeitar a ele, mas ele se separou, saiu de casa ou continua morando dentro de casa? Não estou entendendo a pergunta. Não mora em casa. Deve-se a mulher se sujeitar a ela sexualmente, a ele sexualmente, que ele não aceitou e conheceu e obedeceu a Deus. Eu vou deixar para as irmãs mais velhas responderem, irmã Valdemira e irmã Francisca, que é muito difícil para mim. Eu, Valdemira, jamais aceitaria. Eu não sei se tiver alguma mulher porque oficialmente é casado. Ele deixou a casa, mas é casado. Mas eu não aceitei. Não aceitaria. Mas se você aceita e aguenta, não é errado eu deixar casado com ele. Eu não aceitaria. Por isso que é bom ter irmãs mais velhas, tá vendo? Não tão bem também. Não, irmãs, entenda. Experiência e conhecimento da Bíblia. No conhecimento
vamos lá para continuando. O segundo ponto que eu coloquei, não sermos conformadas com essas ideologias pecaminosas. Não é normal, não é honroso. Deus chama de abominação. Então, assim, a gente vai escutar muito dos nossos filhos, quando vão para a escola, eles chegam, aí encontram um coleguinha, né, com essa tendência, aí diz: ah, não, mãe, mas hoje em dia é normal. Você deve, se não bater na boca dele, não é? Abrir o que está na Bíblia e orientar. Não devemos aceitar, principalmente dentro da nossa casa. Uma coisa é fora, mas dentro da nossa casa, o conteúdo bíblico, ele tem que ser passado, né? Ele tem que ser passado. E se nós temos esse entendimento, os nossos filhos devem receber, né, o que está na Bíblia. Então, o segundo ponto seria esse. Vamos passar agora para um terceiro ponto. Aí eu tinha colocado aqui algumas imagens de tatuagem, de piercing, aí o casamento entre homem com homem, mulher com mulher, entre outras coisas, né? Aí a gente vai dar... Como é muito distante, não dá para ouvir. Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância, certo? O que você fez antes de ser filho de Deus, Deus, apaga tudo, não é? Amém. Vamos para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto mexe também com nós, mulheres casadas, né? Esse terceiro ponto está assim: o mundo, ou as mulheres do mundo, estão conformadas com a dissolução do casamento. E nós? O mundo, as mulheres do mundo, elas estão conformadas com a dissolução do casamento. Mas assim, isso não é o que está na Bíblia. A Bíblia fala: uma só carne, né? Deixará o homem, o pai, a mãe, e se unirá a sua esposa, e serão uma só carne. Então, diante desse versículo, o que o mundo faz é essa troca-troca. Elas trocam de marido como se estivessem trocando de roupa. Qualquer tipo de problema enfrentado no casamento já é motivo para separação. Eu já caso com o seguinte pensamento: não, se não der certo, eu separo. Elas já casam pensando nessa perspectiva. E nós? Gente, irmãs, não é fácil o casamento. Quem está aqui que tem um casamento assim perfeito, levanta a mão. Perfeito. Que nunca teve nenhum problema. Me diz aí o segredo. Me diz o segredo. Então, irmãs, casamento é algo que é diário, né? É algo que é diário, ou seja, enfrentamos problemas, né? Vem os problemas de origem emocional, vem de problemas relacionados com os nossos filhos, né? Que às vezes até um problema com os filhos reflete no casamento. Mas assim, o que é que a Bíblia fala? Aí eu coloquei, além do que está lá em Mateus 19:6, que foi esse que eu li, eu coloquei assim, 2 que estão lá em Cantares, né? Cantares de Salomão. Vamos ver o que fala. Cantares 8:7. Cantares 8:7. Irmã Lívia, poderia ler? Irmã Lívia? O que a Bíblia fala: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ou seja, quantos e quantos rios, tempestades e turbilhões nós enfrentamos durante o casamento, não é verdade?
Aí o que está na Bíblia? As muitas águas e os muitos rios não podem apagar. Eu sei que cada caso é um caso, né? Eu tô falando de mim, mas cada caso é um caso. Mas assim, já imaginou, irmã, se a cada problema que nós tivéssemos, problema de ordem de doença, problema de ordem em relação a filhos, de ordem emocional, financeiro, nós simplesmente dessemos um para trás e recuássemos, e aquilo que Deus nos prometeu, que é a instituição família, não é? O quanto é prazeroso termos uma família. Só sabe quem tem, não é verdade? Só sabe quem tem filhos, o esposo ao lado, não é? Então, irmãs, é um presente de Deus. Eu, particularmente, sou muito feliz com os 3 filhos que tenho, com o Valtinho, com o Liz e com o Lívia, com o Walter. Então, assim, independente da situação, mas se eu quisesse voltar no tempo, você queria o quê? Se for para pedir Valtinho de novo, como ele é, eu pediria. Eu pediria do mesmo jeito que ele é, porque ele é muito importante. É um filho como outro qualquer, não é? Então, assim, não são os problemas, não são... Eu acho que o que falta é a condução de Deus, o Espírito Santo de Deus guiando para a gente poder enfrentar esses problemas que vão existir, né? Que vão existir. Então, vai ter muita água rolando, não para de rolar, viu, gente? Não para, todo dia é um turbilhão, né? Mas a gente vai, respira, vai, pede orientação a Deus. Meu Deus, me dá sabedoria para a hora de ficar calada, porque tem hora que é melhor ficar calada, e tem hora que é melhor falar, para não explodir, não é verdade? Pode falar. Uma pessoa que era dentro dos valores, conhecendo a cultura, tendo certeza da salvação, e crescer, ficar adolescente, ficar na realidade, enveredar os caminhos que não era você que fazer. Aí a outra pessoa se relaciona justamente com a questão da homossexualidade. Aí às vezes as pessoas assim, ficam em dúvida e alguns comentários assim, como aconteceu? Mas, de uma certa maneira, você traz consciência como amiga da minha mãe, que criou, que orientou, você fez seu papel. Assim, quando eu fiz assim, já que enveredou assim, como é que fica em relação a todas as salvação? Irmã, se ela for uma crente, creu em Deus verdadeiramente, ela não vai perder a salvação dela. De maneira alguma. Ela pode ser do tipo, o corpo dela pode ser entregue a Satanás para a destruição da carne dela. Agora, se ela for uma crente, ela vai ser corrigida, não é? E dependendo do pecado, pode tirar a morte, pode tirar a vida dela. Mas se ela for crente verdadeiramente em Deus, o que Deus fez por ela, ele não vai apagar de forma alguma, não é? Não vai. Agora vai sofrer correções, vai. Só que tem crente sofrendo correções, né? Por não querer seguir os planos de Deus. Só o que tem, né? Mas vamos pedir a Deus orar para não sermos ou cairmos nesse tipo de prática. Então, irmãs, eu coloquei esse, né? Das muitas águas, que está lá em Cantares. E outro que está em Provérbios 5:18. Provérbios 5:18. Provérbios 5:18. 5:18. Irmã Diana, poderia ler, irmã? 5:18. Provérbios 5:18. Seja bendito o teu manancial. Então, aquele manancial de águas, ele tem que ser bendito. Um casamento tem toda uma
uma conjuntura, né? Se você tiver entendimento bíblico, isso vai ajudar tanto ao homem quanto à mulher, que é muito mais fácil lidar com dois crentes vivendo juntos do que um crente e um descrente. E assim, bendito o teu manancial. Essas águas, elas têm que ser puras, né? O nosso manancial, ele tem que estar puro, o nosso casamento tem que estar puro, livre de corrupções, livre de prostituição, livre de desconfiança, livre de ciúmes, porque se for assim, fica meio complicado, um manancial poluído, né? Então a gente tem que ter um manancial bendito, né? Bendito o teu manancial ao lado do teu esposo. Aí assim, esse ponto eu vou parar por aqui por causa do avançar da hora, que eu quero deixar o quarto, que acredito que é um que vai tocar muito no coração das irmãs. Então, com relação ao terceiro fogo, o mundo está conformado com a dissolução do casamento. Nós, crentes, temos que ter a convicção bíblica, né? De uma só carne até a morte. A morte é quem deve separar o casal crente, não é? Vamos para o quarto ponto, por causa da hora. O quarto ponto, irmãs, ele é um ponto muito triste. É triste porque é o que a gente mais está vendo nos dias de hoje. Quarto ponto, as mulheres, prestem atenção, as mulheres do mundo estão conformadas a perder os seus filhos para o mundo. Veja como é triste, não é verdade? As mulheres do mundo estão conformadas a perder os seus filhos para o mundo. Aí, assim, esse ponto é o que mais dói no coração de uma mãe, né? O coração de uma mãe saber que o seu filho está sendo entregue no mundo simplesmente por drogas, bebedeira, né? Bebidas, más companhias. Então, assim, é uma tristeza muito grande. Você que é mãe, você sabe a dor que é gerar um filho e esse filho simplesmente se enveredar por outro caminho, que não seja o caminho correto, né? Mas assim, aí às vezes a gente fica se perguntando, será que eu fui culpada? Será que tem a minha culpa? Tem a parcela de culpa, viu? Pela Bíblia, nós temos culpa. Se o nosso filho for para o inferno, nós temos parcela de culpa. Por quê? Aí eu coloquei aqui alguns versículos que nos direcionam para a gente evitar isso. Evitar que o nosso filho caia, né, nas garras de Satanás e seja entregue ao mundo com as suas concupiscências. Primeiro, que está lá em Provérbios, vamos para o livro de Provérbios 3, versículo 24. Provérbios 3, 24. É Provérbios 3, 24. Não, eu acho que eu me enganei aqui. Correção por amor. Provérbios 3. Não é 3:24 não. Quanto? 3:12. Eu acho que eu confundi aqui. 3:12, está marcado aqui. Olha só o que fala lá no livro de Provérbios. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se nós queremos o bem aos nossos filhos, nós temos que repreendê-los. Se não acontecer, irmãs, isso acontece coisa pior, que é a perca dele para o inferno. A correção, né? A correção está na Bíblia. E essa correção ela tem que começar desde pequeno, que a estupice está ligada ao coração da criança. Então, desde pequeno, o pai que ama, a mãe que ama, tem que corrigir. Se você deixar a criança fazer o que ela bem entender, ela quando crescer, ela vai bater na sua cara. Ela vai bater na sua cara. Então, a correção, ela está nas nossas mãos, né? A correção está nas nossas mãos. Aí vamos ver o que está lá em Provérbios. Continuando em Provérbios 23. Provérbios 23.
Provérbios 23, o 13 e o 14. 13 e 14. Irmã Socorro, poderia ler, irmã? Socorro da Avon. Provérbios 23, 13 e 14. Amém? Não retires a disciplina da criança, pois se afustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a afustigarás com a vara, livrarás a alma do inferno. Eu queria que todas nós lêssemos juntas o 14. Vamos ler? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja quanta responsabilidade se nós não usarmos a vara, né? A vara que pode estar simbolizada por todo tipo de correção. Não só uma vara, mas qualquer tipo de correção é vara, né? Se você não fustigar os filhos, o meu filho, a minha filha, com a correção, ou seja, tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Aí assim, irmãs, a gente tem que pensar, será que é fácil? É tão fácil ler aqui, mas como é que eu faço isso na minha casa, no meu relacionamento com os meus filhos? É muito difícil. Não pense que é fácil. Você corrigir por amor. Porque se uma mãe, não é, gerou um filho, vem acompanhado de amor, não é? O amor. Então a correção é pelo amor. Porque se você não amá-lo, você simplesmente não quer o bem dele. Se você deixar ele fazer tudo o que ele quer, sem correção nenhuma, você odeia o seu filho. Está na Bíblia. Se você não corrigi-lo, é ódio. Você não ama. Então nós devemos ter esse entendimento de corrigir. Aí assim, a correção não é boa. No presente momento, ela vai ser odiada, não é? Principalmente naquela pessoa que está sofrendo a correção. Principalmente na pessoa que está sofrendo a correção. E nos pais também. Porque o pai é tão besta que até na hora de corrigir, fica com pena, não é? Fica com pena. Meu Deus, será que eu não fui muito severo? Será que eu não fui muito severa? Aí, Walter que diz às vezes, só perde aqui e subiu. Só perde aqui e subiu. Porque as que desceu, vale a pena, não é? Em relação à correção. Então, esse ponto da correção é a gente entender, corrigir por amor aos nossos filhos e não conduzi-los ao inferno. Se eu não corrigir enquanto há tempo, a tendência é cair nas garras de Satanás e cair no mundo. E depois que cair no mundo, fica difícil. Só a misericórdia de Deus, né? Para tirar. Então, eu coloquei o principal ponto, né? Que as mulheres do mundo estão conformadas em perder o seu filho para o mundo. Mas nós, mulheres crentes, vamos nos conformar em perder o bem mais precioso que Deus nos deu aqui na terra, que são os nossos filhos, o fruto, né, do nosso ventre. Então, nós não devemos nos conformar com essa perca. Aí, assim, vem um outro ponto. O que eu devo fazer? Orar, né? Orar. Irmãs, tem fase na vida da gente que você tem que orar muito. Orar, chorar, se descabelar, né? Para Deus escutar. Para Deus escutar. E teve fases, assim, quem já teve adolescente sabe o quanto é difícil educar adolescentes. É muito difícil. E principalmente nos dias de hoje. Porque é você tentando fazer com que eles entendam o que é correto, e quando eles chegam na escola, quando eles entram nos grupos de amizade, eles recebem o contrário do que você ensinou. Quem passa a ser ruim? A mãe e o pai.
quando na verdade nós só queremos o bem, nós só corrigimos por amor. E o mundo oferece só prazeres, né? Pode tudo, usa o que tu quer, vista-se como quer. Sim, outro ponto antes que eu esqueça, as más companhias. Irmãs, as más companhias, elas são a pior coisa na vida de um filho. Aí assim, eu devo ter essa preocupação. Com quem meu filho está andando? Com quem minha filha está andando? Quem são as amizades? Não é que eu seja aquela coisa, do tipo assim, muito vistoriando, controlando. Não é por esse lado. É porque uma amizade ruim pode levar seu filho para o inferno. Uma amizade ruim. E você como mãe, você sabe quem são. Você conhece, não tem aquela história que eu ouvi da minha mãe. Eu conheço pela cara, né? A mãe diz, eu conheço, eu não sinto muita alegria quando tu sai com fulaninha. Mas parece que mãe tem, ela sente, né? Então nós também temos esse sentimento. E mais nós que conhecemos a palavra. Então a gente deve estar preocupado com quem nossos filhos andam, com quem eles se socializam, o que eles veem. É muita fiscalização, né? É muita fiscalização. É duro, eles não gostam, né? Qual adolescente que gosta? Que uma mãe olhe o celular, fique vendo quem são os amigos que o rodeiam. Nenhum gosta. Mas às vezes é necessário. Né? Às vezes é necessário agir enquanto é tempo, porque senão depois está perdido. Então a correção até o presente momento vai ser de dor, mas o que é que ela produz? Vamos ver lá no livro de Hebreus 12:11. Vamos ver a correção para os jovens, né? Até o presente momento não é agradável, a mãe é chata, o pai é chato, mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça, que é isso que nós vamos colher da mão de Deus, né? O fruto pacífico de justiça. Hebreus 12 está terminando, viu, irmãs? Hebreus 12:11. Alguém gostaria de ler? Hebreus 12:11. A irmã que quiser ler, pode ler. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça dos exercitados por ela. Ou seja, na verdade, toda a correção no presente, né, não parece ser de gozo. Claro que não vai ser. Quem é que gosta de ser corrigido? Quem é que gosta de ser açoitado? Quem é que gosta de ser privado dos deleites? Ninguém gosta, né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça dos exercitados por ela. E você vai gozar disso também, desse fruto pacífico de justiça. Agora, se não corrigirmos enquanto é tempo, depois você só vai colher o que foi plantado, né, em relação à educação dos filhos. Então, só para finalizar, o último versículo desse tópico, que os nossos filhos são a herança do Senhor. Aí, assim, eu tinha ouvido uma mensagem e falando, né, que quando o homem e a mulher, quando concebem um filho em pecado. Não é isso que está na Bíblia? A concepção, ela é em pecado, entre um homem e uma mulher. Só que o filho, quando ele já vai ser comentado mais na frente na Bíblia, ele não fala mais do pecado, ele fala herança do Senhor. Veja a diferença. O ato sexual, apesar de ser puro para o manancial é limpo, mas é uma concepção em pecado. Mas quando Deus fala dos nossos filhos, ele diz que são herança do Senhor. Veja, herança de Deus. Aí como eu posso entregar essa herança na mão do mundo? Para o mundo destruir? Eu tenho que conservar, eu tenho que clamar a Deus, meu Deus, me dá coragem
e força para educar, para corrigir os meus filhos, para eles se tornarem herança do Senhor e não herança do mundo, né? Herança do mundo, que vai ser destruído. A herança do Senhor não vai ser destruída. Então, Deus sempre teve o propósito de, quando salvou Noé e a sua família na arca, foi Noé, a esposa e os seus filhos. Aí já imaginou, irmã, estarmos na arca e os nossos filhos estarem de fora da arca? Então, como vai doer, né? Como vai doer se os nossos filhos não estiverem dentro da arca, que é Jesus Cristo? Então, vamos pensar nisso. Então, irmãs, eu vou parar por aqui, por causa do horário, tá certo? Que Deus nos abençoe, né? E que o pouco que foi falado, que tenha sido guiado pelo Espírito Santo de Deus, e que nós vamos só ler o versículo de Romanos 12, novamente, para a gente poder entender. Romanos 12, 2, para a gente encerrar. Oi? Sim, está na programação, na capinha da programação, para não abrir de novo a Bíblia, vamos fechar aqui o encontro lendo o Romanos 12, 2. Vamos todas juntas? E não sede conformadas com este mundo, mas sede transformadas pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãs? Que Deus nos abençoe sempre.